Bom dia, amada igreja. É um prazer estarmos aqui mais uma manhã para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Como o pastor disse, a gente está estudando sobre a divisão do reino de Israel e... esperar os meninos saírem. E para quem de repente não estava aqui desde o começo, a gente está vendo no momento em que os reinos foram divididos, o rei de Israel foi dividido, as tribos, então ficaram as 10 tribos ao norte, né, com Jeroboão, que a gente estudou, e as 2 ao sul, que é o reino de Judá. Então, irmãos, hoje a gente vai estudar sobre o profeta Elias. A aula passada foi falado sobre o rei Acabe, que governou sobre o rei do norte, que é o que a gente, sempre que houver a divisão, vai falar sobre o rei do norte, ou Israel, e o rei do sul. Então a gente vai estar falando hoje sobre Elias, que atuou como profeta no reino de Acabe, que era do reino do norte, né, que nós estudamos na aula passada. Então, irmãos, quem foi Elias, né? Inclusive, algumas outras lições vão estar citando também, porque Elias passou também por outros reinos. Porém, a aula passada o foco foi sobre o rei Acabe. E hoje a gente vai o foco vai ser sobre Elias, sobre o profeta Elias, tá? Então, quem foi Elias? Na revista, no estudo, ele diz assim: Elias é um dos mais importantes personagens da Bíblia. Um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de uma maneira simples, mas cheia de confiança, e como, apesar de tudo que ele fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Então, isso é um resuminho rápido de quem foi Elias, tá? E agora a gente vai estar detalhando isso. Então, alguns pontos simples, só para a gente lembrar. Ele foi perseverante e fiel. Ele foi corajoso, porque ele enfrentou Acabe e os seus profetas, né? E ele orava, a gente vai ver no texto, ele orava de uma forma simples, né? Então, a gente vai ver que não precisa de muita coisa para agradar o coração do Senhor nas orações. E Elias vem provando isso para a gente, tá? Então vamos abrir o livro de 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconda-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. Então Elias vai até o rei Acabe, diz que não haverá chuva, né? E o Senhor diz a ele que era para ele se retirar de lá, né, e se esconder. E ele fez o que o Senhor ordenou, né? Então, quando ele foi para esse rio, ele bebia desse ribeiro e ele se alimentava de alimentos que o Senhor providenciava, que o Senhor mandava, né, para ele. E aí foram se passando os dias, até que chegou um dia que esse rio secou, porque não havia chuva, lembra? Ele disse que o Senhor, né, através da palavra do Senhor, que não haveria chuva. E como não havia chuva, esse riacho, né, esse ribeiro secou. Então Elias, o Senhor, vai até ele, fala com ele novamente, no versículo 16, do mesmo capítulo 17, tá? No versículo 16, o Senhor diz assim, até chegar ao 16, desculpa, ele fala para ele ir para a cidade vizinha, procurar uma viúva e de Sarepta, que ela iria providenciar a comida para ele e a bebida. E quando ele acha essa viúva, a viúva se espanta, porque ela só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de água, que ela iria fazer o último pão, o último bolo para ela e o filho. E aí ela diz para ele que eles morreriam, porque ela não tinha mais comida e eles estavam passando por uma seca terrível, não tinha alimento. E aí então, no versículo 16,
Elias fala para ela que era para ela acreditar que essa palavra vinha do Senhor e que o Senhor não iria permitir que isso acontecesse com ela e o filho dela. E no versículo 16 fala assim: da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então, irmãos, ela acreditou no que Elias prometeu e veio aqui, né, através da palavra, a gente está lendo que realmente aconteceu, porque o nosso Deus é um Deus que promete e faz, né, como a gente tem visto em todos os nossos estudos. Porém, um pouquinho mais para frente, o filho dessa mulher, que também estava sendo sustentado por essa farinha, por este azeite que o Senhor estava providenciando, ele morreu. E ela ficou desesperada. E ela disse assim para ele: poxa, você é profeta, veio à minha casa, o Senhor Deus viu os meus pecados e agora eu perdi meu filho, porque eu estou pagando pelos meus pecados. E aí Elias ora, ele vai orar a Deus, e no versículo 24, versículo 21, Elias ora assim: então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que tome a alma deste menino a entrar nele novamente. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. No versículo 24, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, irmãos, a gente vê a oração de Elias em 2 situações, orações simples, como a gente falou lá no começo. Ele não fez nenhuma oração de 1 página, de 2 páginas, foi uma oração simples, mas o Senhor conhecia o coração de Elias e atendeu ao seu pedido. E esse menino voltou a ter vida, e essa viúva, né, diz a ele que a palavra do Senhor que saía da boca dele era verdade. Então esse aqui é um resuminho rápido de quem foi Elias, e nós vamos agora começar então no capítulo 18, que é o foco mesmo, né, do nosso estudo. Nós vamos ler capítulo 18, vocês podem manter aberto o 18, que a gente vai ler vários versículos, tá? A princípio a gente vai ler do 1 ao 5. Capítulo 18, versículo do 1 ao 5. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Havia-se passado 3 anos que ele prometeu a seca. Então o Senhor fala com ele novamente, mandando ele voltar, procurar Acabe, porque a chuva estava chegando. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E dissera Acabe a Obadias: vai pela terra e todas as fontes de água e todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. Primeira coisa, Acabe estava preocupado com os animais, né? Ele estava preocupado em alimentar os animais para que ele não ficasse sem, e não com o povo, né? E aí, irmãos, nessa passagem, a gente sempre dá muita ênfase e muita importância para Elias, é o que a gente está aqui estudando. Só que apareceu um personagem aqui muito importante, que é o Obadias. O que essa palavra diz? Que ele era mordomo de Acabe, um rei tão perverso, como a gente sabe, né, que através da sua esposa, como nós estudamos, perseguiu os profetas, matou os profetas, e ele era servo deste rei. Porém, a gente leu lá no capítulo, no versículo 3, na segunda parte, diz assim: Obadias temia muito ao Senhor. Mesmo ele convivendo com Acabe, convivendo com aquela idolatria, vivendo com aquela perseguição, ele temia ao Senhor. E ele, o que ele fez? Ele escondeu 100 profetas para que Jezabel não conseguisse matá-los, para que ela não atingisse eles. E ele dividiu 50 numa caverna, 50 em outra, e sustentou esses 100 profetas com água e pão. Agora, irmãos, será que foi fácil? Né? São 100 pessoas, mesmo que
fossem 5, imagina, ele servia ao rei, deveria ter muito serviço, deveria ser muito, assim, sobrecarregado de serviço. Todos os dias ele tem que manter essas pessoas, né? Então ele, assim, era uma pessoa que servia ao Senhor, ao meio dessa idolatria toda. E aí eu pergunto para vocês, o Senhor levantou, né, nesse estudo que a gente está fazendo, Elias para confrontar Acabe, como a gente vai ver, né? Ele vai lá, confronta, diz para ele o que está errado, diz o que o Senhor mandou dizer, né? Que irá acontecer para outros reinos, que irão perder os seus reinos. Então existiram vários profetas que vieram para confrontar os reis. Só que o Acabe, o Obadias, ele não confrontava, ele era servo. Mas o Senhor o levantou para que ele pudesse cuidar daqueles que precisavam. Então, irmãos, nessa manhã, eu gostaria que a gente pensasse nisso, que às vezes a gente vê o profeta, vê o pastor, vê a liderança como o verdadeiro chamado. Eles estão aqui, estão trazendo a palavra, estão levando essas pessoas que vão na praça e pegam o microfone, que eu acho assim fantástico, né? Porque eu sou tímida para essas coisas, não consigo. Mas assim, a gente vê às vezes algumas funções sendo as principais. Mas não, o Senhor levanta pessoas para todas as áreas. E neste momento o Senhor levantou esse servo para que ele pudesse cuidar desses 100 profetas que estavam à mercê de Jezabel, porque se ela encontrasse, ela mataria. Eles não poderiam ficar andando pelo reino, então eles tiveram que ficar escondidos. Como eles iam conseguir comida e bebida se existia seca e todo mundo estava passando dificuldade? Então, assim, eu achei muito interessante falar sobre ele e falar que no nosso meio o Senhor levanta pessoas para todas as coisas. Em Efésios diz isso, né? Que alguns serão apóstolos, outros evangelistas, outros pastores, outros doutores. Então, como nessa situação a gente viu pessoas fazendo papéis diferentes, que no nosso meio também a gente possa se levantar em momentos e em locais, em situações de pessoas que precisam do nosso apoio, tanto financeiro, tanto comida, como às vezes uma palavra, né? Uma palavra do Senhor para ser fortalecido, né? Para que essa pessoa possa, às vezes ela precisa só de uma palavra. Uma vez eu ouvi uma pregação que dizia assim, que às vezes a gente acha que a gente precisa levar a palavra, levar um alimento, levar uma ajuda, mas às vezes a gente precisa levar só o ouvido. Às vezes a pessoa precisa só de alguém para falar, para você sentar, escutar. Então existem muitas formas, irmãos, de servirmos o próximo e agradar a Deus. Então a gente viu que o Senhor pediu que Elias fosse ao encontro de Acabe. E nesse momento, Acabe chama Obadias e eles se dividem, né? Eles vão atrás da comida para os animais. E nesse caminho, Elias aparece para Obadias. E Obadias diz assim, mas é o Senhor Elias? Ele sabia quem era, né, o profeta? E ele disse assim, vai até o seu rei e fala para ele que eu estou aqui. E ele disse assim, eu não vou não, porque ele está querendo te matar, ele está atrás de você pelos reinos, não está te encontrando. E como o Senhor te levou e te escondeu, se o Senhor te levar de novo e te esconder, ele vai me matar, porque eu vou falar que o Senhor está aqui e o Senhor não está. Ele pode ir, porque eu recebi a palavra do Senhor, então eu preciso me apresentar a ele. E Obadias foi, então, e disse a Acabe que Elias estava aguardando por ele. E então acontece o encontro de Acabe e Elias, que nós vamos ler agora, continuamos no capítulo 18, no versículo 17 e 18. Diz assim, e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhes, és tu o perturbador de Israel? Então disse Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Então, neste momento, Acabe diz que Elias que estava perturbando o reino, né? Mas aí Elias confronta o rei, dizendo que na verdade era ele e o pai dele. Por quê? Porque eles deixaram de seguir os mandamentos do Senhor, né? Deixaram de seguir as ordens do Senhor. E aí, no versículo 19, capítulo 18, e o versículo 19 ao 21 diz assim,
Agora, pois, isso Elias falando para Acabe, agora, pois, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Irmãos, nesse momento, quando ele convoca, ele encontra Acabe, então ele vai para confrontá-lo, para dizer, para mostrar para ele quem era o Deus a que ele servia. E então ele fala, chama todos os seus sacerdotes de Azerá, de Baal, que totalizavam 850 profetas, e foram para o monte. E lá ele pergunta, mas não só eles, todo o povo de Israel. E aí ele pergunta para o povo, né, por que vocês estão cocheareis entre dois pensamentos? Ele pergunta, por que cocheareis? Então, o que é cochear em dois pensamentos? Aqui no livrinho na lição diz assim, cochear significa mancar como um coxo, capengar, pender de um lado para o outro. Quem cocheia dá um passo e se inclina para a direita, no próximo passo se inclina para a esquerda. É por isso que cochear entre dois pensamentos tem um sentido figurado de hesitar e vacilar. Isso era o que Elias queria dizer sobre a situação espiritual do povo de Israel. Ele estava dizendo, vocês não estão nem para um lado nem para o outro, vocês não se decidem. Então decide, se for para Baal, vai, mas se for para o Senhor, adore ao Senhor. E eles não souberam dizer, eles ficaram quietos. E aí, irmãos, no contexto histórico, o que acontece? Quando houve a divisão, então o rei do norte ficou com Jeroboão, que logo colocou a idolatria. Ele fez lá os 2 bezerros de ouro, um ao norte e um ao sul, não sei se vocês lembram, para que o povo não fosse para Jerusalém adorar o Senhor. Então, o primeiro rei já fez isso. E o povo foi se acostumando com isso, com essa adoração, com essa idolatria. Neste momento de Elias, havia se passado 62 anos de quando o reino havia sido dividido. Então, por que as pessoas, por que aquele povo não sabia responder para ele? Por que eles estavam nem lá e nem cá? Porque, pelo contexto histórico, eles não haviam vivido, eles não tinham vivido a adoração ao Senhor. Eles não sabiam, porque a maioria daquela geração, vamos supor, se existiam 62 anos de reino, quem tinha até 70, vamos supor, era criança ainda, não lembrava. Então, essas pessoas não tiveram o hábito de crescer vendo os seus pais indo a Jerusalém adorar, indo a Jerusalém cumprir, né, o que eles deveriam cumprir nas datas que havia comemorações. Não existia adoração e essa idolatria toda que havia nesse reino de Israel. Então, por este motivo, eu creio que eles não conseguiram se posicionar, porque eles não tinham, poucos tinham, né? Inclusive o Obadias, ele diz isso, que ele ele temia o Senhor desde a sua infância. Tá? Então, neste momento, todo mundo ficou quieto e eles precisavam, então, de enxergar e de ver quem era esse Deus que Elias estava falando. Então, Elias faz o desafio no Monte Carmelo, né? E ele vai lá no versículo 24, continua no 18, tá? No capítulo 18, no versículo 24, ele diz assim, então, invocai o nome do vosso Deus. Pode ver que ele escreve Deus com D minúsculo, né? É um Deus de mentira. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram, é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros, e preparei primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo, porque o Deus verdadeiro deveria então mandar o fogo do céu. E tomaram um bezerro que lhe deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã ao meio-dia, dizendo, Baal, responda-nos.
Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Irmãos, eles se cortavam, eles se mutilavam, derramavam sangue e nada acontecia. Passou o dia. Quando foi à tarde, Elias falou: não, chega, né? Chega, já fizeram tudo que tinha que fazer, já dançaram, sapatearam, agora é a minha vez. Elias, então, antes de esperar o milagre, irmãos, acontecer na nossa vida, a gente precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance, para que depois o sobrenatural venha. Então, Elias, ele faz o que está ao alcance dele. Primeiro, ele vai reparar o altar. Existia um altar lá, todo quebrado. Então, ele foi reparar. E ele não iria usar nunca, né, o altar que eles usaram para oferecer, né, o bezerro deles. E aí, então, ele foi, reparou, ele juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, né? Eles estavam ali com as 10 tribos, que eles estavam no Reino do Norte. Então, ele simbolizou as 12 tribos de Israel, colocou a lenha, colocou o bezerro. Só que aí, ele pensou, assim, né, no pensamento dele, se só fizesse isso, como eles estavam há 3 anos e meio sem chuva, era uma seca muito grande. Vocês podem ver que às vezes aqui, quando vai chegando setembro, de um ano para o outro, fica tudo seco, a mata queima, né? Imagina 3 anos e meio sem chuva. Então ele pensou: não vamos fazer não, que assim vai ser fácil, né? Para o nosso Deus vai ser fácil. Vamos molhar. Derrubou muita água, molhou tudo, molhou. Ele fez uma valeta, assim, eles chamam de rego, em torno do altar, e a água se esbaldou, molhou tudo e estava tudo encharcado. E aí Elias falou assim: agora é a minha vez, né? O povo estava todo lá. E aí nós vamos ler no versículo 36 o que aconteceu. Sucedeu-se, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me. Vamos ler junto? Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Algumas versões, esse fizeste tomar o coração para trás, também diz assim: trazer este povo de volta para mim. Então o Senhor mostra que o Senhor é Deus e que o Senhor quer este povo de volta, né? O Senhor estava ali, o Senhor queria mostrar isso para que aquele povo abrisse a cabeça e voltasse para os seus caminhos. Então, no versículo 38, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, glória a Deus, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Desculpa, é porque assim, eu estava estudando essa lição, e é tremendo, é muito lindo, é muito poderoso a gente ver isso, a gente lê, eles viverem isso e não fazerem nada. É assim, é muito lindo, né? De estudar, de aprender, de ver como o nosso Deus é tão poderoso. O que vem, continuando no versículo 39, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva.
Irmãos, na leitura aqui da revistas, que alguém estiver acompanhando, tá na página 27, eu só vou ler o itemzinho aqui, só que é o resumo, né? Elias tinha certeza de que Deus estava com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para que testem a sua lealdade e o seu amor. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas do próprio Deus, para mostrar àquele povo, ao povo de Israel, que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem nós devemos servir. Amém? Então foi isso, não foi Elias que quis, né? Foi o Senhor que direcionou para isso, porque ele tinha que mostrar que ele era Deus. Então a gente já viu o que aconteceu. Um outro tópico que a gente vai estar falando agora é sobre a oração de Elias, né? Que eu já comentei como a oração dele era simples. Simples assim, porque a gente pega alguns livros onde tem orações de meia página, né? E ele não, você vê, um momento tão magnífico como esse, a oração dele foi breve, poderosa, mas breve. Então assim, ele começa, como nós falamos, preparando o ambiente para que o Senhor fizesse o milagre, né? Nós falamos sobre isso e uma coisa que eu queria ressaltar é que isso é o que acontece na nossa vida. Às vezes a gente espera o milagre do Senhor, mas a gente não faz a nossa parte, porque a gente acha às vezes tão óbvio, igual, se Deus ia mandar fogo do céu, para que ele ia consertar o altar? Ele ia mandar fogo, então vai acabar com tudo. Então para quê? Mas a gente precisa ter zelo, ter cuidado com as coisas do Senhor na nossa vida, porque hoje lá eles estavam oferecendo naquele altar. Hoje nós nos oferecemos ao Senhor com os nossos serviços, com o nosso, né, com tudo que nós temos para ofertar para o Senhor. Então a gente precisa ter cuidado com a nossa vida, com a nossa com o nosso comportamento, com tudo isso. Então, às vezes, a gente pede um milagre, mas a gente não faz a nossa parte, que é orar, né? Que é jejuar. Essa parte é a que está ao nosso alcance. Quando acaba a nossa parte, aí entra o Senhor com o sobrenatural, né? com essas passagens lindas que a gente vê do poder do Senhor, que fez na vida deles e que faz na nossa vida todos os dias. Então a gente precisa ser mais simples com as coisas, né? E tentar manter essa simplicidade, fazendo a nossa parte, para que a gente também possa alcançar as bênçãos do Senhor. Então, as orações de Elias eram orações simples, né? Como a gente já viu, só repetindo. Só para a gente ter certeza disso, vamos só recapitular a oração dele, do capítulo 18 que a gente leu. O versículo 36 é a segunda parte e o 37 é a primeira parte. Só para a gente ver, observar o tamanho da oração dele. O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Olha, uma oração muito simples, né? Muito pequena. Então, eu acho também que Deus sempre veio na história mostrando o contrário do que a idolatria falava. O povo de Baal lá, o que eles ficaram? Ficaram um dia inteiro orando, pulando, cantando e se mutilando, horas e horas e horas. E Elias foi lá numa simplicidade, num momento rápido e resolveu tudo. E o Senhor resolveu tudo. Então sempre existe esse contraste, o Senhor mostrando a diferença dele para esses ídolos, né? Então a oração de Elias é confiante, ele confiava no Senhor, ele sabia que o Senhor estava com ele. Agora eu pergunto para vocês, toda oração que fazemos é aceita? Não, né? Lá em Tiago, eu vou ler rapidinho aqui, Tiago, se alguém quiser anotar, Tiago 4:3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então não adianta só pedir. Se pedir mal,
não vai receber, né? Não vai, o Senhor não irá fazer. E às vezes a gente pede mal e fala assim, poxa, mas o Senhor não está ouvindo minhas orações, Ele não está ouvindo os meus pedidos, mas eu estou fazendo errado. Ou aquilo que a gente sempre diz, né? Ou não é o melhor para mim, por isso que eu não estou recebendo, né? Elias queria mostrar que para Deus ouvir não precisa de cerimônias especiais, de fogos de artifícios, nada disso. É a simplicidade, irmãos. É a gente estar aqui no louvor, adorando o Senhor com o coração. É quando saímos, quem aqui já está dirigindo, ou andando de bicicleta, ou caminhando e conversa com o Senhor? Né? E ora, e pede. Às vezes eu me pego falando sozinha. Minha filha até brinca comigo. Ela fala assim às vezes comigo. A minha mãe fala sozinha. Ela já até falou isso com o pastor. Minha mãe fala sozinha. Porque principalmente quando tem assim a palavra, eu fico falando sozinha mesmo, assim, né? Então assim, é nessa simplicidade do dia a dia. O Senhor está ouvindo as nossas orações. Então a gente não precisa esperar domingo estar aqui no louvor. É uma bênção, é edificante, é tremendo. Mas a gente precisa fazer isso todos os dias, todos os momentos. Que a gente tiver com pensamento vago, pense no Senhor, ore ao Senhor, né? E Ele irá ouvir as nossas orações. Então Elias subiu e mais uma vez o que ele fez para que chovesse? Ele orou e o Senhor ouviu e a chuva desceu sobre aquele lugar, né? E aí, irmãos, existe uma síntese aqui que está na página 29, que diz assim: quando exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde às nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. Então é isso que a gente leu, que a gente estudou agora. Então essa síntese é só para finalizar isso que a gente acabou de ver. O terceiro tópico diz que Elias vai para Horebe. O que aconteceu? Quando ele matou os profetas, os 850 profetas, a Jezabel ficou furiosa, né? Como ela já era, né? Com o povo, né? Imagine nesse momento. E aí ela ficou muito, muito furiosa e disse para Elias que iria matá-lo no dia seguinte. E o Elias, nesse momento, ele ficou deprimido, né? Ele ficou apreensivo. E aí, depois da morte, né, desses profetas, ele se desanimou, ele ficou desanimado e foi para o deserto se esconder e chamou e pediu para que Deus então pudesse tirasse a sua vida, né? Ele queria morrer, ele estava cansado de enfrentar o povo, de confrontar aquele rei, e eles não mudavam, eles não faziam a coisa certa, e ele estava cansado. Mas aí, irmãos, nessa hora, a gente vê lá no capítulo 19 agora, no versículo 4 ao 7. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou a segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Esse acontecimento, irmãos, apesar da gente achar estranho, às vezes quando a gente lê, um homem de Deus, um homem que viu maravilhas acontecendo na sua frente, através da sua boca, né? Claro que o poder é do Senhor, mas o Senhor usou ele tremendamente, e ele se sentiu abatido. Isso vem para os dias de hoje nos mostrar que isso é comum no nosso meio, no meio cristão, no meio que nós somos seres humanos, que nós temos essas fraquezas, porque lá em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós,
E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Está dizendo que ele tinha as mesmas paixões que nós, então ele passava pelos mesmos problemas que nós passamos. Mas aí aqui na verdade está enaltecendo, né, a oração, mas mesmo sendo como nós somos, o Senhor ouviu a sua oração. Então, mas da mesma forma que ele tem as mesmas fraquezas que nós temos, foi comum, ele passou por um momento de, imagina, de medo, sim, de fugir, né, de se esconder. Poxa, lutou, para no final, essa mulher não parar de persegui-lo, ele ter que continuar se escondendo. E aí, olha aí na revista, ele diz assim, isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressões e desânimo na caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária como Elias foi usado. Aí, não precisam responder, mas a turma aí que tem, né, um ministério mais forte, alguém algum dia pensou em desanimar? Alguém algum dia lutou contra o seu ministério? Isso é normal se aconteceu. Se você se sentiu assim, a palavra diz que isso é normal, porque Elias tinha um ministério fantástico, foi usado tremendamente e passou por isso. Porém, existe a diferença de quem está com Deus e quem não está. Ele está com o Senhor, ele é um servo do Senhor. E aí a palavra diz que ele lá muito desanimado, o Senhor mandou um anjo, né, levar comida para ele, levar bebida para ele. E a comida, irmãos, não foi qualquer uma, a comida veio do céu, né? Ele ficou tão forte, tão edificado, que ele conseguiu andar 40 dias e 40 noites pelo deserto, depois que ele foi alimentado por esse anjo. Então, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. A gente fica assim, às vezes um pouco até contraditório dizer isso aqui, porque às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu entrego, né? Mas é de verdade, é de coração, é saber que o Senhor irá fazer o que for preciso para nos alimentar, não é? Para nos ajudar, Ele vai levantar alguém para que possa nos ajudar nos momentos difíceis. Olha, no momento de depressão aqui que ele estava, no momento de desânimo, o Senhor mandou um anjo para que pudesse cuidar dele. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele manda anjos para cuidar de nós. E a gente precisa crer, e a gente precisa acreditar, e a gente precisa orar por isso, para que o Senhor não tire a sua mão sobre a nossa vida, né? Isso a gente veio, e aqui, finalizando essa parte de Elias, o Senhor, na página 30, só um minutinho. Tem 3, diz assim: Deus interveio de forma miraculosa ou milagrosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus. Ele estava, na verdade, acho que ele estava querendo se aposentar, né? Ele já estava cansado e falou, vou ficar por aqui, não estou querendo mais. Mas o Senhor foi lá e ele deixou que o Senhor, né? Essa última frase que a gente leu, ele deixou o Senhor mover, né? Na vida dele. E o Senhor disse para ele, lá em... Deixa eu só ver aqui, se é no 11. Porque o Senhor disse assim para ele, levanta, vamos sacudir, porque eu ainda tenho coisas para você fazer, né? Ele tinha que ungir o rei de Israel, ele tinha que ungir o rei de Judá, ele tinha que ungir o profeta Eliseu, que ficaria em seu lugar. Ele tinha muita coisa para fazer ainda. O Senhor tinha um propósito muito grande na vida de Elias. E com isso o Senhor o sustentou e ele se entregou à vontade do Senhor. E nas lições para frente a gente vai ver mais coisas sobre Elias, que eu não posso finalizar, senão a gente estraga a lição seguinte. Mas o que eu queria dizer para vocês, para finalizar, irmãos, quando ele se entrega à vontade do Senhor, a única coisa que a gente pode fazer, tem um versículo lá em Isaías 6:8, que eu gosto muito, que diz, né, eis-me aqui, envia-me. Então assim, envia-me a mim. Se for da vontade do Senhor, a vontade dele sobre a minha vida, que ele me envie, que ele me direcione, que ele nos caminhe, que ele abra, irmãos, a nossa cabeça, porque às vezes a gente não consegue enxergar qual é o propósito do Senhor na nossa vida. O que ele espera de mim, o que ele espera de você. Às vezes a gente está num caminho, mas o Senhor quer outro e aquilo não dá certo.
O meu sonho era louvor, gente. Eu sonhava, eu orava, eu pedia, mas não deu certo. Então, assim, às vezes a gente quer uma coisa muito forte na gente, mas aquilo não dá, não vai, não combina. E aí você fala, não, eu estou no caminho errado. Essa é a minha vontade, mas não é a vontade do Senhor. Então, assim, que a gente possa pedir para que o Senhor abra a nossa cabeça, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o nosso coração, para que a gente descubra o que Ele tem de melhor para nos usar todos os dias. Essa é a lição de hoje, eu espero que tenha edificado, né, como a gente sempre diz. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu falei muito rápido, no final a gente pode estar trocando uma ideia, tá bom? A paz do Senhor a todos.